Parte 2, o Plano Astral. Capítulo 09. O Triângulo da Causação. Não existe absolutamente nada que possamos fazer sem utilizar como base uma forma pensamento. Até mesmo para fazer alguma coisa sem pensar, precisamos de uma fração de segundo em que o pensamento se manifesta antes da ação. Vivemos, agimos, criamos e existimos pelo poder do pensamento. Sentimos fome e pensamos em comida. Vemos uma bola de futebol e pensamos em como atiraríamos no gol. Ler um documento ou um livro, analisar um ponto de tricô ou seguir uma receita de bolo, comprar um carro novo ou um presente de aniversário, decidir o melhor lugar para colocar um vaso de flores ou de que cor pintar as paredes, tudo isso requer um pensamento, que significa uma imagem mental. Esse poder criativo de pensar está ao alcance de todas as pessoas e nós o usamos em todos os dias da nossa vida. Os mestres das antigas escolas de mistério conheciam tudo sobre o poder do pensamento e treinavam os seus alunos nesse sentido. Algumas escolas modernas ensinam essa matéria para complementar as aulas de visualização e meditação orientada, ou de maneira mais séria, como conhecimento oculto para poucos. Mas não há muito sentido em esconder alguma coisa que todos usamos no dia a dia. O que precisamos são instruções sobre como construir formas, pensamento eficazes e como aplicá-las no cotidiano e na vida espiritual. No momento em que você vê as mudanças que pode criar à sua volta e dentro de você, a vida adquire um novo sentido e propósito. Depois que você entender e dominar a técnica e os detalhes visuais, poderá usar o poder do pensamento de maneira consciente, conferindo-lhe a forma escolhida e moldando conforme o seu desejo e necessidade. Todo homem e mulher de sucesso tem esse poder, mas a maioria o utiliza de modo inconsciente, sem conhecer as suas origens na antiguidade. Tudo o que sabem é que ele funciona. Será que você consegue construir uma forma pensamento e mentaliza-la com clareza e autenticidade? Será que você consegue enviá-la ao cosmos para transmitir a sua mensagem e juntar em torno dela os blocos de construção do seu desejo? Será que você consegue inverter esse poder e usá-lo para tirar da sua vida aquelas coisas de que não precisa mais? Essas frases parecem a propaganda de um livro de autoajuda. Mas existe uma diferença. Este livro, se usado corretamente e em sequência, irá mostrar como construir uma forma. 1. Seja específico em todos os detalhes. 2. Proporcione-lhe o conhecimento sobre como e por que as formas pensamento funcionam. 3. Ensine-o como construí-las de modo persistente. Não se consegue nada sem esforço, e o esforço é algo de que você certamente precisará. Existem muitos livros por aí oferecendo atalhos para realizar todos os seus desejos. Acredite quando digo que tais atalhos não existem. Se você quer fazer alguma coisa muito bem, esteja pronto para arregaçar as mangas e pôr as mãos na massa. Lembre-se do conto de Herbie sobre Pema, o Cheia. A primeira coisa que tem de fazer é compreender o que toma uma forma pensamento eficaz. O meu falecido professor, W. Butler, ensinou-me que, sem essa compreensão, todo o conhecimento do mundo pode nunca se transformar em sabedoria. Para ser bem-sucedido, o trabalho oculto precisa ter uma base sólida. A arte de criar formas pensamento não é nenhuma exceção. A base é conhecida como o Triângulo da Causação e compreende: 1. O desejo. 2. A visualização em 3. A imaginação. Esse triângulo é conhecido, no trabalho oculto, como uma das primeiras e mais poderosas figuras geométricas. Ele está associado com Bina, a doadora da forma, e foi muito bem adaptado aos nossos propósitos. Mas a maioria das fundações precisa de um quarto ponto de apoio. Os leitores de orientação cabalística sabem que o quadrado pertence a Chesed, a esfera que vem imediatamente depois de Bina, conhecida como a esfera da organização. Se você olhar o triângulo de causação, figura 9.1, verá que essa simbologia funciona de acordo com a tradição e a lei do ocultismo. O triângulo da causação é reproduzido com uma linha contínua.
Ele indica o que é necessário, no nível astral, para iniciar a criação de uma forma pensamento. Para completar a fundação e trazer a forma pensamento para o nível físico, é preciso mais um como criador. Ponto. Você mesmo, tanto como o recipiente quanto o triângulo da causação obedece à lei segundo a qual assim em cima como embaixo e, como mostram as linhas pontilhadas, se reflete no nível inferior. Você se torna o quarto ponto e a figura toda se torna uma fundação quadrangular. Antes de deixarmos o intrigante jogo da geometria, deixe-me salientar que, depois que tem esse quadrado, você pode, se encontrar o centro exato da figura e elevá-la, criar uma pirâmide com tudo que essa antiga forma simboliza. Desejo. O dicionário define o verbo desejar como querer para si a posse ou o desfrute de algo em particular. Geralmente, embora nem sempre, ela costuma descrever uma necessidade sexual irresistível. Mas, como seres humanos, temos muitos desejos e a urgência de realizá-los. Desejamos bens materiais, joias, dinheiro, casas, carros, belas roupas, etc. Também desejamos coisas como vingança ou poder, político, pessoal, religioso e geográfico. Não adianta negar, todos nós, uma hora ou outra, desejamos essas coisas. Na verdade, conhecemos muito bem esse sentimento de desejo, uma necessidade esmagadora de ter ou obter o que queremos, custe o que custar. Para o bem ou para o mal, ele é capaz de causar uma determinação que pode de fato superar todos os obstáculos, como o antigo deus hindu Jagannath. É essa determinação, essa necessidade, esse desejo, o principal mecanismo da forma pensamento mágica, um desejo cultivado tão intensamente na mente, no coração e nas entranhas que cause ondas de antecipação fortes o suficiente para perturbar a plácida superfície da matéria astral. E também faça soar uma campainha de alarme na nossa mente, ou pelo menos deveria. Às vezes desejamos coisas que não podemos ter, não deveríamos ter ou estamos proibidos de ter, ou num ponto específico da nossa vida ou nesta vida inteira. Existem coisas que não estamos destinados a ter, e nada, independentemente da nossa competência mágica, treinamento, emoção, visualização ou força de vontade, trará isso para nós. Quando isso acontece, nós geralmente culpamos Deus, seja qual for o nome que usemos para designar o Uno. Mas devemos culpar a nós mesmos, pois dentro de cada um de nós existe um guardião, um aspecto da centelha primordial, cuja tarefa é nos impedir de cometer um harakiri espiritual. Podemos ignorá-lo, mas saber que fazemos isso por nossa própria conta e risco. A criação deliberada de um desejo dessa intensidade exige prática e bom senso, um ingrediente que lamentavelmente falta em muitos círculos ocultistas modernos. Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo por que você quer essa coisa em particular. Isso é bom para você? Causará problemas na sua vida ou na vida de outras pessoas? Cultive a honestidade consigo mesmo no seu trabalho mágico, pois ela vai lhe servir de defesa contra a mais comum das doenças na magia, o egoísmo descontrolado. Os antigos egípcios se referiam a ele como trabalhar com Mat. Se tem certeza do que quer, e saber o que quer é a parte mais difícil de toda essa preparação, você pode começar a construir o desejo dentro de você. Use um espelho mágico para conversar consigo mesmo sobre esse desejo. Isso dobrará a introjeção de poder, pois refletirá para fora e de volta para você a ideia, o poder e o impacto. Repetir encantamentos no espelho faz com que eles se realizem 2 vezes mais rápido, mas só faça isso com aqueles que lhe trarão benefícios. Lembre-se, você está falando consigo mesmo. Concentre-se na criação do aspecto do desejo e deixe todo o resto de lado. Não faça, nessa fase, nenhuma visualização ou esforço de imaginação. Concentre-se simplesmente na sua necessidade. Levará 3 dias, no mínimo, para que a pressão se acumule. Não poupe tempo, a síndrome da pressa já se disseminou demais na prática oculta hoje em dia. Concentre-se em sentir, não em ver. Pense em algo que você tem que seja importante para você, examine os seus sentimentos com relação a esse objeto e compare-os com o sentimento associado ao objeto que deseja.
Existe uma sensação de posse, ele pertence a você de uma maneira muito pessoal, sem ele, você ficaria desolado. Esse é o sentimento que você deve tentar reproduzir. Você deve se sentir como se já tivesse o que quer. Vou lhe dar um exemplo de desejo, e do papel que ele representa na criação de formas pensamento, que pode ser muito destrutivo, tanto para a pessoa que deseja quanto para o objeto do seu desejo. O sentimento de idolatria que os fãs têm pelas estrelas de teatro, cinema e TV é algo que existe desde os tempos do cinema mudo. A histeria das fãs por Rodolfo Valentino, Mary Pickford e Douglas Fairbanks deu lugar ao mesmo tipo de sentimento com relação a Clark Gable, Jean Harlow e Gary Cooper. Depois vieram Marilyn Monroe, Rock Hudson, Frank Sinatra e James Dean. Com a chegada da televisão, a coisa foi além da admiração pelos atores. Agora são as personagens das novelas e dos seriados de TV que são objetos da afeição do público. Essas pessoas que imaginárias são o foco dos desejos sexuais daqueles que assistem ao mundo de sonho em que seus ídolos habitam. Isso cria uma forma pensamento de imenso poder. Um poder tão grande que o mundo da telinha passou a ser intensamente real para os fãs. As personagens, e não apenas os atores, recebem cartas de fãs, presentes, provas de amor e propostas de casamento. Jovens imaturos e em conflito com a sua puberdade e desequilíbrios hormonais encontram os seus sonhos personificados nesses ídolos. Eles não conseguem ver a diferença entre o ator e a personagem. Criam em seu mundo interior uma situação em que são o objeto do amor e da afeição encenados na tela. Se o ator se casa na vida real, pode haver cenas de histeria violenta, lágrimas, tentativas de suicídio e, em alguns casos, verdadeira autodestruição. A realidade e o mundo das formas pensamento se entrelaçam, e com o advento da realidade virtual representar uma ameaça para a sanidade de pessoas susceptíveis. Com a chegada das bandas e das estrelas de rock, as coisas ficaram ainda pior. Evidentemente, nem todos os fãs chegam a extremos, mas para muitos o objeto de sua afeição se torna a sua razão de viver. O desejo é uma emoção profunda, mas igualmente poderoso é o seu oposto, o ciúme. Quando o suposto amante se casa na vida real, alguns fãs podem se sentir traídos. Projetam sobre o intruso uma terceira emoção, o ódio e o desejo de ferir, afastar ou eliminar aquele que parece estar entre eles e o seu objeto de desejo. Eles sonham que o parceiro do seu ídolo partiu e que a pessoa amada voltou para eles. Isso pode criar de fato uma desarmonia entre o casal, que de nada desconfia. A esposa começa a sentir que existe outra pessoa, e existe mesmo, a fã negligenciada, desesperada, cheia de desejo de vingança. Enquanto essa força-pensamento é alimentada com essas poderosas emoções, seu poder cresce e o inevitável acontece. O casal rompe o relacionamento e a fã sente mais uma vez que tem uma chance de ter o amor do seu ídolo. Esse é um dos motivos por que a vida amorosa dos astros é tão conturbada. O seu mundo interior é continuamente invadido pelas formas pensamento de admiradores distantes e desconhecidos, em busca da satisfação de seus desejos. A fama é uma faca de dois gumes. A admiração é, a princípio, muito gratificante para o ego, mas logo se torna um fardo. O astro precisa ter cuidado para não se aborrecer com a afeição caprichosa dos fãs, que ele pode destruir tão rapidamente quanto criou. Uma vez caído em desgraça, o poder sustentador da imagem do desejo esmorece e com ela a popularidade do ídolo. Imaginação. Imaginação e visualização andam de mãos dadas, mas não se esqueça de que a prática da construção do desejo deve continuar. Use a sua imaginação para criar um cenário usando símbolos, lugares, acontecimentos e efeitos, tudo isso em torno do objeto desejado. É como escrever um livro, você precisa de um começo, um meio, ou clímax, e um final feliz. Não são as áreas espetaculares da magia que trazem sucesso. Na vida real, os objetos, as pessoas, os empregos e as oportunidades que surgem na sua vida são muitas vezes atraídos por uma sucessão de pequenos eventos mágicos, as aparentes coincidências que vão se atrelando umas às outras.
Uma porção de coisas pequenas trabalhando juntas pode dar origem a alguma coisa muito maior. Nunca faça nada dessa natureza apressadamente, é muito fácil cometer um erro ou usar o símbolo errado. Se uma porção de coisas pequenas pode criar uma porção de erros pequenos pode fazer o mesmo, produzindo resultados diferentes do que esperávamos. O verdadeiro mago se preocupa com todos os detalhes, é essa a diferença entre um mago e um adepto. Para ampliar os horizontes da sua imaginação, leia livros que ofereçam excursões a esses horizontes mais largos. Existem escritores cuja capacidade de criar imagens mentais faz com que seus livros sejam ótimos territórios de treinamento. Joseph Conrad, H. Rider Haggard, Ernest Hemingway, Júlio Verne, Michael Moorcock, Jenny Wolfe, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Andrea Norton, entre muitos outros. Esses escritores têm tamanha capacidade de fazer voar a imaginação do leitor que este para de ler e passa a assistir ao desenrolar da ação. Ler é um outro aspecto da observação, uma arte como qualquer outra. Aqueles que leem apenas as palavras não sentem o verdadeiro prazer da leitura, que é, na verdade, ver, sentir e vivenciar as imagens que o livro apresenta. Ler palavras e transmutá-las em cenas, ações e acontecimentos é saborear toda a maestria e talento de um escritor. A poesia também pode ser um excelente professor, assim como os contos. Essas duas formas de literatura precisam criar todo um conceito, do começo ao fim, num pequeno espaço de tempo. É preciso ter muita habilidade para se fazer isso com sucesso. Tente criar você mesmo pequenos cenários ou até um poema. Escreva sobre o seu desejo e crie um enredo em torno dele. O seu objetivo não será ganhar um prêmio de literatura, apenas satisfazer a si mesmo. Logo você descobrirá que o ato de escrever estimula mais a sua imaginação do que qualquer outra coisa. Visualização. A visualização é um talento em si e por si mesmo. Eu até hoje só encontrei algumas pessoas, muito poucas, que não conseguem visualizar. A maioria das que dizem que não conseguem mentalizar imagens está equivocada, mente, tentando vê-las externamente com os olhos físicos, ou as visualizam, mas de maneira tão rápida que nem chegam a registrá-las. Você só precisa se concentrar na imagem por um momento para registrá-la no astral. É claro que, se conseguir se concentrar por um longo período, melhor ainda, mas tente a princípio por alguns segundos, depois minutos, e com o tempo, eles se transformarão em horas. Algumas pessoas que se dizem incapazes de visualizar simplesmente não têm um padrão em que basear a imagem. Eu comentarei mais sobre isso no próximo capítulo. Enquanto isso, lembre-se, quanto mais detalhes você acrescentar, mais forte a visualização será e mais exata será a réplica que se formará no astral. A capacidade de criar ou recriar imagens com o olho da mente e reter essas imagens pode ser classificada como uma das mais importantes das artes mágicas, para não dizer a mais importante. Embora, sem ela, a prática da magia seja quase impossível, basta uma pequena capacidade de ver para se conseguir muita coisa. É fundamental, portanto, treinar ao máximo a visão interior. Quanto a essa raridade, digo, a pessoa que realmente não consegue visualizar, seria melhor que ela se dedicasse à prática do misticismo, em que a arte de sentir é que se revela mais importante. Mas, tanto para a pessoa experiente quanto para a inexperiente, os 3 pontos do triângulo da causação serão as forças motrizes por trás das operações descritas neste livro.